Olá, crianças! Hoje o meu objetivo aqui é tentar tirar a dúvida de um amiguinho de vocês. Então, ele me fez uma pergunta, eu achei interessante, e na sala de aula a gente sempre fala que a dúvida de um colega pode também ser a dúvida de outro colega. Então, estou fazendo para todo mundo. A dúvida dessa criança foi a seguinte: ela me perguntou se algarismos e números se são a mesma coisa, ou qual é a diferença que existe entre algarismos e números. E é muito interessante a gente saber qual é a diferença, porque sabendo essa diferença, depois nós entendemos muitas outras coisas com muito mais facilidade. Então vamos lá. Nós estamos entendendo aqui que algarismos, eles não são iguais aos números, certo? Então, nós vamos usar, esse é o sinal, ó, vamos aprender. Esse é um símbolo matemático que a gente chama de sinal de igual. E nós temos esse aqui, que é um símbolo matemático que nós chamamos de diferente, tá vendo? Basicamente, é o sinal de igual, porém com um traço no meio. Esse significa diferente. Então, eu quero dizer para vocês que algarismos, eles são diferentes de números, ok? Então, vamos lá. Os algarismos, eles são basicamente a mesma coisa que os dígitos. Algumas pessoas falam algarismos. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir essa palavra aqui, ó, dígitos. Ah, digite a sua senha. Então você tem que ir lá arranjar uma senha lá para o seu celular, lá para o seu computador, e a senha tem que ter tantos dígitos. O que são esses dígitos? É a mesma coisa que algarismos. Então, algarismos é igual a dígitos, ok? Já no caso dos números, os números, eles indicam quantidades, certo? Então, os números, eles são iguais a quantidades. Eles vão indicar para a gente uma quantidade. Mas vamos aqui, então, conversar agora sobre os algarismos. Lá em língua portuguesa, nós temos o nosso alfabeto, certo? Ó, esse aqui nós temos o alfabeto completo, A, B, C, D, E, F, G, H, até chegar lá no Z. Se nós formos contar todas essas letras, nós encontraremos aqui uma quantidade, ó, uma quantidade igual a 26, porque nós temos 26 letrinhas, ok? Porém, não basta eu pegar qualquer letra e colocá-las de qualquer maneira, certo? Então, por exemplo, se eu quiser, digamos que formar a palavra uva, eu sei que eu vou precisar de 3 letras, né? Eu tenho aqui essas 3 letras. Acontece que não necessariamente aqui do jeito que elas estão dispostas, eu estou formando a palavra uva. Porque para eu formar a palavra uva, eu vou precisar organizar essas letras. Eu vou usar o U aqui, o V aqui e então o A. Agora sim, eu tenho a palavra uva. Mas vejam, eu não precisei inventar nenhum outro símbolo que já não exista no nosso alfabeto, certo? Eu peguei letras que nós já estamos, que nós já temos, que já estão aqui no nosso alfabeto, mas eu precisei organizar essas letras numa ordem correta. Lá na escola a gente fala assim que a gente começa a escrever da direita para a esquerda, né? Então eu comecei colocando a primeira letrinha aqui na minha direita, vim com a próxima e com a próxima, e assim eu tenho então a palavra uva, certo? Em matemática, com a questão dos nossos algarismos, é exatamente a mesma coisa. Vou apresentar para vocês aqui os nossos algarismos. Veja, nós só temos esses algarismos aqui, que nós falamos que são algarismos, como também podemos chamar de dígitos, certo? Então, os algarismos que nós temos, os símbolos que indicam os nossos algarismos são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Nós só temos esses algarismos. A partir da junção desses algarismos é que nós damos origem aos números, que aí sim
vão indicar para a gente as quantidades. Mas como assim, professora? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui os nossos algarismos aqui agora recortadinho. Veja, lembra quando eu disse para vocês lá sobre o nosso alfabeto, que o nosso alfabeto tem 26 letras, etc e tal? Então, olha, para eu formar o número 26, eu não preciso que o número 26, que é a quantidade de letras que o nosso alfabeto tem, eu não vou precisar inventar nenhum outro símbolo diferente desses que nós já temos aqui no nosso algarismo. Mas, no entanto, eu vou precisar organizá-lo de uma forma correta. Por exemplo, se eu quero formar o número 26, eu vou precisar de 2 dígitos, ou seja, de 2 algarismos. Neste caso, eu vou precisar do algarismo 2 e do algarismo 6. Veja, aqui eu tenho um número. Eu tenho aqui um número. É o número 26. É o número que está representando a quantidade de letras que nós temos no nosso alfabeto, certo? Mas, por exemplo, se eu troco a ordem desses números, se, por exemplo, eu coloco o número 6 para cá e o número 2 para cá, eu deixei de ter 26 e agora eu tenho 62. Se eu deixo só ele ali, eu tenho 6. E se eu deixo só esse aqui, eu tenho o 2. Então, para eu formar os números, para eu dar origem aos números, que são aqueles que vão representar as quantidades, eu apenas preciso usar os algarismos, que são apenas esses 10 símbolos aqui que representam os algarismos. Porém, assim como na hora que eu formei a palavra uva usando as letras do alfabeto, para eu dar origem a outros números, eu também vou usar os algarismos. Porém, eu preciso tomar cuidado com relação à ordem. E sobre a questão da ordem dos números, nós vamos fazer mais adiante um outro videozinho explicando isso para vocês. Então, um resumo da nossa aula, certo? Algarismos, eles são diferentes de números. Os algarismos, eles representam os dígitos. Os dígitos são estes símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os números, eles representam as quantidades. As quantidades são aquelas que nós formamos usando os nossos algarismos. Então, por exemplo, com o dígito, com o algarismo 7 e o algarismo 1, eu formo, neste caso aqui, o número 71. Mas se eu trocar a ordem, colocar o algarismo na frente, o algarismo 1 na frente e o algarismo 7 atrás, eu já tenho 17. Eu dei origem a uma nova quantidade. Eu dei origem a um novo número, porém usando algarismos que já existem. Tudo bem? Eu acho que agora já deu para ter uma ideia sobre o nosso assunto, certo? Já deu para entender a diferença entre número e algarismo. Então, aqui vai um grande beijo para vocês. Eu me despeço. Recebam aí o meu abraço virtual, já está carregando, chegando aí para vocês. E um conselho que eu dou para vocês é: fiquem em casa, protejam-se, cuidem das famílias de vocês, porque a nossa situação ainda exige muito cuidado. Um beijo para todos e a gente se vê.